O chicote. Uma pergunta, você costuma tomar remédio por conta própria? A partir de hoje, a gente mostra no CE2 uma série de reportagens sobre automedicação, os riscos do uso de remédios sem orientação médica ou então farmacêutica. Pesquisas revelam um consumo em alta, especialmente dos analgésicos para dor de cabeça. E especialistas listam desafios e também mostram o caminho para uma vida mais saudável. A qualquer sinal de dor, Esther recorre à farmácia caseira. Eu que tenho bastantes dores de cabeça, quando eu sinto que eu já vou ter, já tem um avisozinho já que a gente conhece. E aí eu já vou e já tomo antecipadamente antes que se agrave mais. Uma pesquisa sobre hábitos revela a abrangência de uma espécie de mania de muita gente. Quase 90% dos nordestinos consomem medicamentos por conta própria. Para se ter ideia, significa que 9 a cada 10 pessoas assumem esse risco. A prática é mais comum quando se sente dor de cabeça. Em seguida aparecem outros problemas de saúde, como gripes e resfriados, febre, dores musculares e a insistente tosse. É importante ressaltar que a automedicação, o autocuidado, ele não é proibido, desde que ele seja feito de forma responsável. E o que é ser responsável no autocuidado e na automedicação? É, primeiramente, procurar um profissional de saúde, né? Quem são eles? Quem são os mais acessíveis? Primeiramente é o farmacêutico clínico que está ali na farmácia, na drogaria, tem uma a cada esquina, né, que a gente consegue encontrar. Outro alerta é o uso frequente da internet. 39% dos nordestinos fazem consultas em sites de busca para entender sintomas e saber qual remédio utilizar. Você, precisamos de cautela. Se informação técnica, se ler um texto sobre um determinado assunto e a tendência é seguir aquelas instruções da mesma maneira. Então, o WhatsApp, conversa de vizinho, não funciona. Se os médicos estudam por anos e ainda assim precisam avaliar e muito para medicar, imagina o leigo. Uma pessoa indicou uma medicação para minha mãe, era para tosse, porque ela teve uma gripe muito forte e não parava de tossir. Não, toma isso aqui, é uns envelopezinhos que é como se fosse dissolúvel. E aí, o pior que era bom mesmo. Eu inclusive, ainda tenho até lá em casa. Quando eu tive também, eu fui, tomei e deu certo. A automedicação, ela deve ser desencorajada em qualquer circunstância dentro da medicina. As pessoas devem sempre utilizar medicações prescritas por médico na quantidade que está nas receitas, né? Mas, infelizmente, no mundo inteiro, cerca de 2% das pessoas, das populações, alguns países mais, alguns países do Oriente chega até 7% das pessoas, elas usam analgésicos todos os dias. Outra situação, se o sono não vem, também se recorre a remédio. Ultimamente é o famoso Zolpidem. O uso indiscriminado e sem orientação médica é um risco à saúde, igual aqueles faixa preta, como o lorazepam, e causam dependência. Esses medicamentos eles podem provocar efeito na memória, né? Então eles atrapalham a memória. As medicações tarja preta, como o clonazepam, o lorazepam, o diazepam, podem provocar dificuldade no equilíbrio, né? E dificuldade na velocidade do processamento das informações. Então ele deve tomar bastante cuidado com o uso, particularmente em pessoas idosas. Em relação ao uso do Zolpidem, né, ele é um medicamento que tem que ser tomado muito cuidado, porque normalmente o indivíduo pode ter um determinado momento da noite em que ele esquece, um determinado período, e ele pode também desencadear comportamentos anormais durante o sono. A pressa para aliviar dores leva muita gente a cair no erro. O que me indicava para me tomar, eu ia tomando, o que eu queria era ficar livre da dor. Mas eu tomo, mas fico tendo cuidado nos sintomas para que não possa ocorrer uma coisa mais grave. Essa consciência é preciso despertar. A automedicação, em alguns casos, pode até agravar um quadro de saúde, já que o uso indevido de remédios faz os sintomas sumirem. Todos os medicamentos eles são produtos químicos, têm um princípio ativo e toda orientação ela é devida para o paciente, porque não é a escolha individual como a automedicação que muitas vezes você quer resolver problemas mais simples, mas você pode, inclusive, com uma decisão errada, acarretar um problema de saúde muito mais grave.
Como a gente acabou de ver aí na reportagem, a automedicação não é proibida, né? Mas precisa ter muito cuidado. E amanhã, na segunda reportagem da série sobre automedicação, você vai ver os depoimentos de pessoas que assumem esse risco. O risco aí diante de uma dor, por exemplo. Como você viu, muita gente recorre aos remédios sem prescrição médica ou uma orientação de um farmacêutico. Pois é, ontem nós mostramos aqui no